Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, texto bem conhecido, Eclesiastes 3, verso 1. A gente precisa aprender a ter algumas vezes calma. Eu tenho um hábito, tenho pedido força a Deus, mas antes do pense e ore, eu tenho um hábito, moro próximo a um parque, eu tenho um hábito de dar uma corridinha, antes de, quando Deus me dá coragem, uma corridinha, uma andadinha, e eu coloco como eu gosto de ir ouvindo, música, podcast, enfim, eu coloco um suporte para o celular aqui no braço, para, maratonista, você sabe como é, que você sai correndo assim, disparada, então para o celular não cair, a gente põe aqui no braço. Aconteceu que por esses dias eu estava terminando meu tempo ali de caminhada, e eu tirei o celular daqui e coloquei o suporte do celular, o acessório aqui no bolso. E mexi no celular ali e tal, e vou para casa. Quando eu pus a mão no bolso, percebi que o suporte tinha caído no chão. Puxa vida, o suporte caiu no chão. Aí eu falei, meu Deus, aonde será que caiu? Aí eu fiz o caminho inverso. Dei as costas, falei, vou voltar pelo caminho que eu vim, deve ter caído no chão, eu vou achar. E quando eu estou voltando, vem uma moça correndo, olha que coisa, com um celular aqui no braço, no suporte, e um suporte na mão. E ela vem correndo. O que eu imaginei? Ela encontrou o meu suporte, pegou, e eu a abordei, falei, moça, e ela estava meio assim, ouvindo o áudio, não parou, eu, moça! Ela tirou o fone, oi, o que foi? Moça, eu vi que você está com o suporte aí na mão, e eu estava correndo aqui, meu suporte caiu do bolso, eu acho que esse suporte que está aí na sua mão é meu. Não é seu não. É meu, eu tenho 2. Falei, não, moça. É muito parecido com o meu. Não, é meu. Aí eu olhei para ela assim, pensei, Satanás, o que eu vou falar agora? E ela, não, dá licença, moço. E eu falei, não vou insistir. E aí, eu virei para o lado, e quando eu virei para o lado, o que eu achei? O meu suporte no chão. Que coisa, não? Ainda bem que eu não arrumei confusão com ela. Que eu não insisti quando ela disse que era dela. Mas algumas vezes, a nossa cabeça, ela pode nos trazer grandes problemas quando a gente não sabe refletir no tempo certo e deduzir as coisas no tempo certo. Claro que isso aqui foi uma bobaginha, mas a gente aplica isso em qualquer área da nossa vida. Eclesiastes 3:1 diz, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua boa mão, precisamos ouvir a Tua voz. Lava-nos com a Tua palavra, purifica-nos com a Tua palavra, incendeia-nos com a Tua palavra, que a Tua presença seja palpável aqui, Senhor, e que os nossos corações estejam prontos para ouvir, em nome de Jesus, amém. Não reconhecer o tempo, não respeitar o tempo, e não viver o tempo, pode matar você. As consequências da forma como você lida com a sua fase atual podem ser drásticas. Eu vou tirar só 3 aqui. 3 coisas terríveis que podem acontecer com você se você não souber lidar com o tempo. E que tempo é esse? O que você está vivendo hoje. O lugar que você está hoje
o salário que você ganha hoje, as pessoas que convivem hoje com você, a igreja que você está congregando hoje. Não saber lidar com o tempo vai matar você, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Eu vou te dar só 3 coisas básicas, poderia te dar uma lista, mas para mim as 3 mais perigosas. Quem não sabe lidar com o tempo não é abençoado. Fala comigo, não é abençoado. Não, não é. Quem não sabe entender o tempo, respeitar o tempo e viver o tempo, não é abençoado. Deus não é movido por ataque de pelanca. Deus não é movido por urgência. Deus não é movido por lágrima. Deus é movido por confiança. A sua confiança nele, a sua fé nele, não é o quanto você grita, é o quanto você descansa. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, não está dizendo grite, se descabele, chore, que eu vou fazer. Não. Quem não sabe lidar com o tempo não é abençoado. Segunda coisa, quem não sabe lidar com o tempo toma decisões precipitadas. Aborda alguém que não tem nada a ver com o seu problema e ainda diz: esse negócio que está na sua mão aí é meu. Que vergonha, meu pai. Quase que eu... É que a mulher estava correndo muito rápido, senão eu ia atrás dela para pedir desculpa. Toma decisões precipitadas. Perde dinheiro. Perde oportunidades. Faz maus negócios. Casa-se errado. Namora errado. Não entender o tempo te faz tomar decisões ridículas. E a precipitação vem de que palavra? Precipício. Terceira coisa, não saber lidar com o tempo te faz perder o pior dos 3, a direção de Deus na sua vida. Você começa a agir do seu jeito, da sua forma. Eu acho, não é mais assim, diz o Senhor, eu acho. Não é mais assim, a palavra disse. Não é assim, Deus falou comigo. Não, na minha maneira de ver, na minha maneira de pensar, na minha maneira de interpretar. Se você se perder no tempo, você morre. É sério isso. É muito sério. Tem pessoas que estão vagando pelo tempo. Não estão no presente, não estão no passado e não estão no futuro. Elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E não é à toa, é um milagre você estar vivo. É um milagre. Eu digo para você que tem gente aqui que é um milagre ainda estar vivo. Tamanho a bagunça que é a sua vida. É como se tivesse uma máquina do tempo e todos os dias você escolhe um período para estar. Tem dia que você está com a cabeça no hoje, amanhã você está com a cabeça no ontem e vai indo. Eu repito, tem pessoas aqui que você é um milagre. Se não fosse Deus, você já tinha morrido. E eu quero te ensinar 3 coisas para você não morrer. Foi o que Deus me disse hoje à tarde. Pregue isso, Diego. 3 coisas sobre o tempo. E quando eu falo tempo, eu estou falando da sua fase. Do que você está vivendo hoje, que pode ser uma fase maravilhosa, como pode ser uma fase odiosa, que pode ser uma fase de porta aberta, milagre, como pode ser uma fase de penúria, angústia, pode ser uma fase de muita gente ao lado, como pode ser uma fase de solidão, pode ser uma fase que tudo está se encaixando e você diz, uau, estou nadando de braçada, ou pode ser uma fase que você fala, meu Deus do céu, as peças do quebra-cabeça não acho, nada se encaixa, eu estou incompleto no trabalho, eu estou incompleto na família, eu estou incompleto na igreja, eu não sei. Eu só sei que quem está na montanha e quem está no vale, tem que saber lidar com o tempo. Fala comigo, eu preciso conhecer o tempo. Eu preciso respeitar o tempo. E eu preciso viver o tempo. De novo, eu preciso conhecer o tempo.
Eu preciso respeitar o tempo. E eu preciso viver o tempo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que você tem que entender com o tempo é que você precisa conhecer o tempo. Todo o tempo que está na nossa vida está por uma razão. Ele não aconteceu do nada. Essa fase que você está vivendo, porque o diabo é um vagabundo do mentiroso. O diabo ele é preguiçoso. No diabo não há verdade. E qual é a maior sacada do diabo? Ele lança uma mentira e faz você manter a mentira viva. Quer ver uma mentira? Que a sua vida é uma porcaria por causa dos outros. Que você é uma vítima eterna. De que você é um injustiçado. De que você sofreu uma conspiração do universo. Ele lançou essa mentira. De que Deus é injusto, de que Deus não te ama, de que você é um azarado, de que você nasceu realmente para ser o patinho feio da família, e aí você ouviu essa mentira, guardou essa mentira, e agora o diabo passa a eternidade tomando Coca-Cola e comendo batata frita, porque você, como um bom e obediente servo da mentira, repete isso por todos os dias. Olha, sabe por que eu estou como estou? Porque eu sou azarado. Sabe por que eu vivo como vivo? Porque alguém passou pela minha vida e me destruiu. Sabe por que eu ganho o que ganho? Porque, olha, um lazarento na última empresa me detonou. E você repete as mentiras que o diabo contou como se fossem verdades. O tempo passa e você não conhece o tempo. Eu preciso conhecer o tempo. Porque Salomão fala que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Eu tenho que entender o tempo. Eu tenho que entender o tempo. Em Eclesiastes 8:6 diz que para cada propósito há um tempo e um juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Eu tenho que entender esse tempo. Eu tenho que conhecer. Por que eu estou aqui? Por que eu moro onde moro? Por que eu estou sofrendo o que estou sofrendo? Por quê? Eu tenho que entender. E o que esse tempo vai me... O que entender o tempo possibilita? Quando você para entender o tempo, Deus ele tem a capacidade de te ensinar. Em Eclesiastes 8:5, a Bíblia diz que o coração do sábio discernirá o tempo. O sábio ele entende, até mesmo quando perde, que há um propósito nisso. Que há um propósito quando todo mundo me abandona, que há um propósito quando a minha voz não é ouvida, que há um propósito. Eu preciso entender que a capacidade de prosperar está na capacidade de entender o que eu estou vivendo. Porque se você não entender o tempo, você vai estar preso numa fase eternamente. Porque o povo hebreu andou 40 anos no deserto, num percurso que faria de 11 dias a pé? Porque eles não entenderam nada. Eles não entenderam que era um tempo de aprender, que era um tempo de ouvir Deus, que era um tempo de se arrepender, que era um tempo de se quebrantar. Ao invés de compreender o tempo, eles brigaram com o tempo. E eu te pergunto, até quando você vai ficar brigando com a sua fase, ao invés de compreender a sua fase? Esse tempo está aí por alguma razão, porque a Bíblia diz que há um juízo para todo tempo. Para todo tempo há uma sentença, para todo tempo há um aprendizado, para todo tempo, para a escassez, para a bonança, para o sorriso, para a lágrima. E a minha pergunta para você é: até quando você vai prolongar algo, porque você se recusa a sentar
e entender o que está acontecendo, e entender quem são aqueles que são responsáveis por você estar onde está, qual é a sua responsabilidade nisso, o que é que está acontecendo, o que é que Deus está querendo te mostrar no meio de tudo isso, onde está a sua fidelidade a Deus no meio de tudo isso. Olha para a tua vida, não como alguém que está dentro dela, mas sai, fica distante da tua vida, e olha e diz assim: agora eu entendo, porque a sua única chance de prosperar é entender o tempo. Porque se você entender o tempo, você consegue se projetar para o futuro. Se você entender o tempo, você começa a interromper atitudes que não devem existir. Se você entende o tempo, você começa a ouvir do Espírito Santo direções lindas. Se você começa a entender o tempo, você fecha a porta para as outras armadilhas do diabo. Porque o que tem de gente dedo podre, o que tem de gente que faz bobagem atrás de bobagem, porque o tempo todo repete mentiras do diabo e a vida não sai. É como um carro atolado, que quanto mais a roda gira, mais se prende à terra, ao barro. Quanto mais nós vamos gastar de tempo por não entender o tempo. Gente que está quebrado e quer descontar o tempo que está quebrado, estourando o cartão de crédito. Gente que acabou de terminar um relacionamento e está na cara que essa angústia sua, depois do término do relacionamento, é a prova de que você não sabe namorar. Você não sabe escolher ninguém. Você escolhe pessoas por motivações erradas. E ao invés de você dizer: eu só vou me relacionar com alguém quando eu estiver curado, quando eu estiver bem, quando eu entender o meu propósito. Não. Você sai pegando qualquer banguelo que sai tem pela frente. Qualquer tranca-rua que aparece, que te dê uma migalha de afeto, uma migalha de carinho, e já é amigo íntimo. Se você não entender o tempo, você vai morrer. Olha para o seu irmão e fala: se você não entender o tempo, desculpa te dizer, mas você vai morrer. Põe para mim Provérbios 27:12. Provérbios 27:12. O prudente percebe o perigo. O que é perceber o perigo? Eu entendo o tempo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O imaturo, ele vai vivendo, ele mata no peito e bora para a próxima. Mas o prudente, ele para, ele entende, ele tem responsabilidade. Você tem que entender a sua fase atual. Você tem que ter na ponta da língua o porquê que você está vivendo o que está vivendo. Se você não consegue enxergar, peça ao Espírito Santo: Deus, me revela porque eu estou vivendo isso. Senhor, me mostra. Eu não quero que o diabo me explique, porque o diabo é mentiroso, o diabo é enganador, o diabo vai me manter preso na angústia. Espírito Santo, me revela onde é que eu falhei, o porquê que eu estou vivendo isso, porque eu quero aprender para entrar em Canaã. Porque se você não entender o tempo, se você não entender a fase, vai envelhecer e vai morar no mesmo lugar. Primeira coisa, entenda o tempo. Segunda coisa, respeite o tempo. Primeiro você entende o tempo, para depois você superar o tempo. Respeite o tempo também. Respeite o degrau que você está. Respeite os amigos que te sobraram. Respeite a casa que te sobrou. Respeite a igreja que você congrega hoje. Respeite os lugares que te sobraram depois desse tsunami que passou pela tua vida. Respeite o tempo. Respeite. E o que é respeitar o tempo? É confiar no plano de Deus, mesmo no tempo atual. É não esperar que a página do livro mude para que eu confie em Deus, mas entender que todo o propósito debaixo do céu foi determinado por Deus, e Deus sabe tudo o que eu estou passando, e Ele já determinou no caminho todo o suprimento que eu preciso. Entenda uma coisa: não brigue com o tempo.
tempo, respeite o tempo. Passado não se edita, futuro se edita. Respeite o tempo. Respeite o tempo, confie no plano de Deus. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a seu respeito, porque eu sei o que eu penso sobre você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Pare de brigar com o tempo, pare de reclamar, pare de se queixar, pare de se lamentar, pare de olhar para trás e ficar dizendo tudo que você poderia ter sido na vida e não foi. Respeite o tempo. É tempo de estudar, estude. É tempo de chorar, chore. É tempo de cantar, cante. É tempo de ficar sozinho, fique. É tempo de andar sozinho, é tempo de ser incompreendido pelas pessoas, a única coisa que você não pode é deixar de confiar no plano de Deus para a sua vida. Meu irmão, se você desconectar sua confiança em Deus, porque você está vivendo uma fase amarga, você vai morrer aí. Respeite o tempo, respeite, aprenda com as dificuldades, aprenda com as portas fechadas, aprenda com as caras feias, aprenda com as punhaladas que você está levando pelas costas. Seja inteligente, respeite o tempo é um professor. Você está deixando de ser besta, você está deixando de ser sonso, você está deixando de ser otário, você está deixando de ser passado para trás. Aprenda com o tempo, respeite o tempo, respeite o seu tempo, respeite a sua cabeça, respeite o seu corpo, respeite o seu momento. Pare de querer ter a velocidade que os outros têm, pare de querer ter a inteligência que os outros têm, pare de querer ser curado no tempo que todo mundo é curado. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua hora. Quando Davi vê a sua família raptada em Ziglag, ele vai com 600 homens atrás do adversário. Dos 600 homens, 200 ficam no rio, 200 não tem força para seguir em frente. E quando Davi volta da batalha, Davi dá àqueles que ficaram no rio a mesma recompensa daqueles que tiveram a força para ir para a batalha. Porque Deus respeita você, é você que não se respeita. Respeite o seu tempo, respeite a sua fase, respeite o seu momento, e agradeça a Deus por estar aí. Já agradeceu a Deus por estar vivo hoje? Já agradeceu por toda a fúria do diabo não ter te destruído? Já agradeceu por todo o ódio que corre contra a sua vida não ter tido êxito? Já agradeceu por você estar na casa de Deus hoje, mesmo a trancos e barrancos, mas Deus continua dando a palavra final na tua vida? Já agradeceu porque nenhuma obra de macumbaria te parou? Ou você acha que só oram por você? Você deve ter macumba por você, deve ter teu nome na boca do sapo, deve ter gente que faz até voodoo. Eu não estou profetizando não, porque isso é a vida, mas você está aqui de pé, sabe por quê? Porque o teu Deus cuida de você. Respeite o tempo, respeite o tempo, respeite o tempo, respeite o tempo. Não tenha pressa, respeite o tempo, respeite o degrau, respeite a jornada. Tiago fala em capítulo 1, versículo 2 e 3, Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, alegria, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Respeita. É uma doença? Respeita. Respeita o tempo. Agradeça a Deus por esse tempo. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,18, repita comigo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Agradeça. Agradeça quando a porta abrir, quando a porta não abrir. Agradeça quando você subir, quando descer. Respeita o tempo. Eu quero orar para que toda a revolta caia do seu coração hoje, em nome de Jesus.
Eu quero orar para que toda indignação saia do seu coração hoje, essa indignação que está travando você que parece disco riscado, não fala de outra coisa, você que está numa paranoia, você simplesmente tem uma raiva, uma angústia na sua alma, e você não vive o tempo, não consegue respeitar o tempo. Primeiro você cresce, depois você espalha. Você que está abrindo um negócio, respeita o tempo do teu negócio. Não é porque tem pessoas que com 3 meses estão andando de Ferrari que o teu tempo é esse. Respeita o teu tempo. Não é porque o outro está ganhando muito dinheiro que o seu negócio é ruim, que você é burro. A gente tem uma mania de se comparar com os outros e querer que o nosso tempo tenha o tempo do outro. Deus tem um plano diferente para você, você é especial. O que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Olha para você, você é único. E por que você quer ter o resultado dos outros? Você quer ter a família dos outros? Por que você olha para os outros e cobiça o que os outros têm? Se Deus tem um plano exclusivo para você, por que você é tão duro com você mesmo? Por que você é tão cruel com as coisas que Deus te dá com tanto carinho? Por que você é tão ignorante com as coisas que Deus colocou na sua mão? Por que você não pode ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de fidelidade, um pouco mais de amor e agradecer pelas poucas coisas? Se o meu vizinho faturou 1 milhão e se eu vendi 10 reais hoje, pega teu 10 reais, levanta para o céu e diz: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me sustentado e eu vou respeitar o tempo. Eu vou respeitar o tempo. Enquanto você não respeitar o tempo, você vai morrer. Eu tenho que entender o tempo. Eu tenho que respeitar o tempo. E último, fala comigo, eu tenho que viver o tempo. Eu tenho que viver. É muito impressionante perceber a quantidade de pessoas que estão esperando alguma coisa acontecerem na vida delas para que elas avancem. As pessoas vêm à igreja, mas elas não se comprometem com a igreja porque elas estão esperando alguma coisa. Elas ouvem a voz de Deus, mas elas não se entregam a Deus porque elas estão esperando alguma coisa. Elas ouvem o convite do batismo, mas elas não se entregam ao batismo porque elas estão esperando alguma coisa. Você precisa entender que toda manifestação de Deus vem da atitude que você tem no dia e no tempo que você tem. Quando você se nega a viver porque você tem um trauma, quando você faz biquinho e cruza o braço e diz: eu não vou viver esse mês de abril, esse mês de abril eu vou fazer greve, esse mês de abril eu estou revoltado, esse mês de abril eu não vou viver, eu estou deixando a minha vida em stop, no pause. A sensação que você tem é que você é o dono do ambiente, é o dono do comércio. A sensação que tem é que você está por cima da carne seca e que o mundo vai parar porque você cruzou os braços. Ô lindão, é você que vai perder, é você, porque não existe manifestação de Deus na paralisia, não existe manifestação de Deus na inércia, não existe manifestação de Deus quando você se nega a abrir a boca. Toda a vida de Deus vem do movimento. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, mas o Espírito pairando não trouxe vida. Deus teve que abrir a boca e dizer: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Eu não sei quantos estão aqui esperando um sinal, esperando uma revelação, esperando um anjo bater na porta de casa, mas se você não viver esse tempo amargo, esse tempo difícil, esse tempo angustiante, esse tempo de solidão, se você se negar a viver, e o que é viver? É confiar em Deus, é colocar em Deus a sua dependência. O que é viver? É aproveitar todas as oportunidades que esse tempo atual estão trazendo, é abraçar o que Deus está te mandando, porque o pouco na mão de Deus é muito. É parar de ser chato, parar de ser enjoado, parar de ser sistemático, ou ficar olhando para trás e comparando, dizendo: não, se for para essa coisinha eu não quero. Quantas pessoas desempregadas, quando aparece uma porta de emprego, ela diz: eu não vou não, porque é para ganhar pouco. Eu já ouvi isso. Está desempregado, está passando fome, aí vem uma porta de emprego, faz aquela cara de nojo. Quanto é o salário? O quê? Eu não vou sair da minha casa para ganhar isso. Então morre. Eu não vou me submeter. Eu não vou. Quem eu já fui um dia? Para de ser besta. Vai viver. Se Deus te deu uma semente de um salário mínimo,
conheça esse tempo, respeite esse tempo e viva esse tempo. Viva esse tempo, viva esse tempo, viva esse tempo. Abraça o que Deus te deu. José abraçou os sonhos que os copeiros e padeiros disseram para ele. Ele foi sentar no governo do Egito. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego abraçaram o sonho de ser fiel a Deus na Babilônia e foram governadores. É a pequena semente, é a sarça. Viva o tempo. E daí que te traíram? E daí que alguém deveria te amar e não amou, deveria cuidar de você e não cuidou? Ah, pastor, até quando você vai repetir a mesma ladainha e se negando a viver? Tem pessoas aqui que reclamam, mas se aquilo que eles reclamam se resolver, ele morre, porque ele não sabe viver sem o problema, não sabe viver sem a luta. E Deus manda te dizer: você está sendo ignorante, você está sendo ingrato, mas por te amar, eu estou declarando e abrindo oportunidades para você nessa tua fase. Se você parar um pouquinho de ser egoísta, se você parar um pouquinho de olhar para o seu umbigo, você vai ver que eu já preparei maná para você, eu já preparei água fresca para você. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus manda te dizer: cadê a tua humildade? Eu estou vendo o teu grito, eu estou vendo a tua vontade, eu estou ouvindo teus pedidos, eu estou ouvindo as suas invocações, eu estou ouvindo as suas reivindicações, eu estou ouvindo você vir até o meu altar e enfiar o dedo aqui no altar e dizer: quando é que o Senhor vai me honrar? E Deus está dizendo: eu só não vejo uma coisa, cadê tua humildade, filho meu? Cadê a tua humildade que fez o meu filho lavar os pés dos discípulos? Cadê a tua humildade para dizer como Jó: eu aceitei o bem de Deus, porque não aceitaria o mal? O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, igreja, cadê a nossa humildade para viver com pouco? Cadê a nossa humildade para viver quando as contas não fecham? Cadê a nossa humildade para levantar a mão quando não há motivo algum e dizer: eu confio no Deus da minha vida? Que você tenha humildade, paciência para entender que o céu não tem pressa, porque quem tem domínio não se apressa. Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem espera diante dos homens enlouquece, toma remédio, treme, baba, vai parar no hospital, tem que tomar Buscopan na veia, tem que tomar sossega-leão, porque quando você espera diante dos homens, você enlouquece. Mas a Bíblia diz que o que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam como águias, correrão e não se cansarão. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, eu não sei o que você está falando, eu não sei o que você está dizendo sobre o cenário que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa: se você tiver muita pressa, e ao invés de você ter pressa, se você pudesse tentar entender esse tempo, respeitar esse tempo e viver esse tempo, uma obra linda será instaurada na sua vida, pelo amor de Deus. Para quem eu estou pregando aqui, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus te alcance hoje. Respeite o tempo, entenda o tempo, viva o tempo, volte a acordar cedo, volte a se abrir. Você sabe que a Bíblia diz, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto, ele é muito mal interpretado, porque a gente fala assim: a verdade liberta, mas não é isso que o texto diz. O texto diz: se eu for e eu conhecer a verdade, essa verdade que eu vou conhecer, ela me liberta. Então não é conhecer Jesus que me liberta, não é ouvir uma pregação que me liberta. E Jesus, no mesmo capítulo, ele ensina o que é conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade é obedecer os seus mandamentos. Conhecer a verdade é obedecer. Então Jesus está dizendo: se você me ama, você me obedece, e enquanto você me obedece, eu te liberto. Se você conhece a verdade e pratica a verdade, essa verdade que você pratica, ela liberta você do pecado, ela liberta você do passado, ela liberta você das amarras, ela liberta você das acusações. Então não é me amar, não é falar que me conhece, eu quero ver você obedecendo as minhas verdades. Algumas pessoas perdem a santidade porque estão vivendo uma fase ruim. Algumas pessoas pecam dizendo:
Eu não tive escolha, eu tenho que me afundar no pecado, me lambuzar na imoralidade, porque eu estou muito pressionado, eu estou sendo muito perseguido, e é uma via de escape, eu preciso descarregar essa pressão no pecado. Eu tive que beber, eu tive que trair, eu tive que mentir. O senhor não está entendendo? Esse tempo que eu estou vivendo não é fácil, não. Será que Deus errou? Será que Deus dormiu no trono? Será que Deus pegou no sono e enquanto Deus dormia, o diabo foi lá e falou: eu vou lá causar uma presepada? Será que Deus está velho demais que não possa cuidar de você? Será que o diabo é mais inteligente do que Deus? Você não acha que Deus já sabia tudo o que você está vivendo hoje? Você não crê na Bíblia quando diz que para cada uma das tentações Ele já providenciou o escape para você? O diabo coloca o veneno de um lado e do outro lado Deus já diz: está aqui o antídoto, se morder, toma isso aqui que você será curado na hora. Volte a viver hoje, volte a viver, pega o que te sobrou, volte a viver em santidade, volte a viver em comunhão com Deus. Volte a viver com paixão nos olhos. Volte a viver dependendo do Altíssimo. João 15, versículo 5 diz, Jesus disse, João 15, 5, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Vamos ler juntos a partir de agora? 1, 2, 3. Esse dará, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, não podem fazer nada. E aqui eu encerro. Você que está aqui hoje, eu sei que você está vivendo uma fase como eu estou vivendo as minhas fases. Conheça essa fase, entenda essa fase, mas não entenda pelas perspectivas do diabo, porque pela perspectiva do diabo você é uma vítima, e vítimas são fracas. Vítimas precisam de alguém para salvá-la. Vítimas precisam de alguém que vai lá e as coloque no colo. E se não for ninguém te salvar, lindão? E se ninguém te mandar o WhatsApp? E se ninguém passar na tua casa? E se ninguém se importar com você? Você vai morrer esperando um super-herói? Você vai esperar alguém vir se retratar? Te pedir perdão? Ou você acha que todo mundo tem essa leitura da vida que você tem? Esses absurdos que você diz, o que fizeram comigo é um absurdo. Você acha mesmo que aquela pessoa que te maltratou, ela acha que foi um absurdo o que ela fez com você? Enquanto você está lá orando para que ela se retrate, para que ele volte e diga, me perdoe, ele está lá vivendo a vida dele, menosprezando e chamando de frescura o que você sente, e você achando que o mundo vai parar, para atender a minha dor. Se deixarem, vão passar por cima e ainda dá ré para ver se terminou de matar. Entenda o tempo. Perceba que se você está tão frágil, faltou comunhão com Deus. Porque até mesmo quando eu perco, até mesmo quando eu sou fraco, diz a Bíblia que se Deus está comigo, eu sou forte. Paulo diz, quando eu estou fraco é quando eu estou forte. Perceba, não é para você fazer reunião de família, é para dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu estou entendendo esse tempo, eu estou entendendo, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor quer me ensinar. Eu aqui, ó Senhor, eu te abandonei no auge da minha vida, eu não dei ouvido para a tua palavra, eu não dei ouvido para o teu querer, eu estou entendendo, eu estou arrumando minha vida agora eu estou colocando as meias na gaveta de meia, as cuecas na gaveta de cueca, a camiseta, porque eu vou pegar todo esse bololô aqui, toda essa confusão aqui que está aqui no meu guarda-roupa, e eu vou arrumar a minha vida, porque eu estou entendendo que tem horas que Deus
Deus me para eu aprender. Tem horas que Deus te freia, não é o capeta, não é o diabo, não é macumba. Tem hora que Deus para você, para você cair a ficha e dizer: eu não posso continuar com esse carro desalinhado na estrada, senão ele não chega no destino. Eu estou parando você financeiramente, eu estou parando você espiritualmente, eu estou parando você no ministério, eu estou parando você na família, para ver se você se toca e entende que do jeito que você está, sem entender o que está acontecendo, tu vai morrer, tu vai enlouquecer. Então eu, o teu pai que te ama, estou paralisando tudo em você, para você entender que sem mim nada pode ser feito. Não é filho, não é marido, não é irmão, não é igreja, não é dinheiro, não é empresa, é o Todo-Poderoso, é o Príncipe da Paz, é o Emanuel, Deus conosco. Deus para. Deus para. Ele para você entender. Respeita. Põe a mão no coração. Toda revolta, toda raiva, toda ira, repreenda da sua vida agora, manda sair. Toda raiva de pessoas, sabe? Você não precisa disso. Teu sustento vem do alto. Você não precisa ficar guardando esse lixo na tua alma. Você não precisa ficar tomando essa água amarga para não ficar magoado. Repreenda, você não precisa disso. Respeita o tempo. Respeita o tempo. Quem te deixou porque tinha que deixar. Quem foi embora porque tinha que ir. Quem falou mal de você, deixa que eles vão pagar o preço. A Bíblia diz que o meu Deus é um Deus justo, e cada um vai colher o que plantou. Você não precisa querer colher o que ninguém plantou. Você precisa respeitar esse tempo, e tudo aquilo vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Ame a Deus. Em nome de Jesus, que o amor volte para o teu coração, que a paz volte para o teu coração. Em nome de Jesus, que o teu cérebro seja oxigenado hoje pelo vento do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha pensamentos novos. Em nome de Jesus, que você tenha uma inspiração nova. Em nome de Jesus, que você pare de ser uma pessoa chata, insuportável, mas que você seja uma pessoa que ama Jesus e que irradie o bom perfume de Cristo. Que todo mundo olhe para você e diga: eu sei tudo que você enfrentou, eu sei tudo que você viveu, mas você é um milagre. Você vai dizer: eu sou um milagre mesmo, porque eu amo o meu Deus da montanha, e eu amo o meu Deus do vale, e Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Ainda que meu pai e minha mãe me deixem, diz o salmista, o Senhor não me abandonará. Ainda que o meu pai, que é amor mais forte que pai e mãe, ainda que meu pai e minha mãe me deixem, eu respeito esse tempo, porque Ele está comigo. Eu respeito esse tempo. É tempo de hospital, eu respeito esse tempo. É tempo de tomar remédio, eu respeito esse tempo. E por fim, viva o tempo. Você não tem o direito de parar. Você não pode parar. Se você deixar de viver nesse tempo: pastor, eu estou pausando a minha vida, você vai morrer. Porque Deus não se manifesta na paralisia. Deus não se manifesta na inércia. Deus se manifesta no movimento. Buscar-me-eis e me achareis. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Movimente-se que eu me movimento. E aí você diz: mas eu tenho traumas, a cabeça está pesada. Pastor, eu estou fazendo terapia. Pastor, o senhor não sabe, é grave. Como a gente gosta de dizer que as coisas são graves. É grave. Dá a impressão de que o nosso Deus é fraco. Você tem que começar a dizer para o teu grave a grandeza do Deus que você serve. Você tem que chegar para o grave e dizer: é grande, é poderoso, é invencível, é potente demais, nunca perdeu uma guerra. Viu, câncer? Ele nunca perdeu uma batalha. Ei, miséria, Ele é o primeiro e o último, e a palavra final é dele. Se morrer, morreu porque Ele quis. Se viveu, viveu porque Ele quis. Porque Ele tem a chave da vida e da morte em suas mãos.